Depois que eu anunciei o tema do sermão de hoje à noite, eu fiquei imaginando que alguns talvez nem desejassem aqui estar, não é? Hoje pela manhã eu disse que estaria falando na noite de hoje sobre o tema pastoreando jumentos. Não é um sermão autobiográfico, não há nada de pessoal no tema. Eu até tentei encontrar uma outra sentença, uma outra frase. Aliás, cheguei hoje aqui, fui conversar com o Lucas, uma grande autoridade teológica. E quando eu disse, olha, eu vou trocar, Lucas, eu vou colocar apacentava, não vou colocar pastoreando, não, vou colocar apacentando. Ele disse, não, pastor, isso daqui está bem melhor. Eu confiei na percepção do Lucas e disse, então deixa aí. Pastoreando jumentos. Eu vou dizer-lhes também o seguinte, eu vou ler o texto. E vocês vão ter que concordar comigo. Não tem título melhor para este verso da Escritura do que este que acabei de enunciar. Em Gênesis, no capítulo de número 36, versículo de número 24, está escrito assim: e estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Esse é o texto, irmãos. E o curioso é que esse texto, além de a gente ficar se perguntando por que há um registro como esse nas Escrituras Sagradas, ele ainda é alvo de muitas controvérsias. Por quê? Para alguns, a tradução não seria águas termais, absolutamente, fontes termais, águas quentes, mas que deveria ser talvez uma outra palavra que não teria sido traduzida corretamente, e eu não sei, mas eu acho que ao meio da revista atualizada, se eu não me engano, ao invés da expressão fontes termais, fala de mulas. E vejam só a explicação. Das opiniões e versões, o leitor pode escolher a que mais gosta ou inventar um para si. Minha opinião, diz o autor, é que as mulas não eram conhecidas antes da época de Aná, e que ele foi provavelmente o primeiro a unir a égua e o burro para produzir esta criatura muito isolada no deserto, e aí continua. Quando eu fiz a escolha por águas termais, eu já deixei de lado essa possibilidade de interpretação. E quero considerar, portanto, que aquilo que diz o texto sagrado foi encontrado no deserto, que Aná encontrou, na verdade, teria sido sim uma fonte de águas termais. E por que ele encontrou? A Bíblia me diz, porque ele estava pastoreando jumentos. Concorda comigo que não havia nenhum título, nenhuma sentença para este texto, melhor do que esta, que a declaração que acabo de fazer. Mas me permitam fazer aqui algumas observações. Primeiro, esse texto que acabei de ler, ele faz parte da genealogia de Esaú. E o curioso é que na genealogia de Esaú, Aná é o único personagem do qual recebemos uma informação além do seu próprio nome. Se você olhar todos os nomes mencionados, vão dizer apenas que aquela criatura existiu, que deu à luz a fulano, que gerou o Beltrano, mas não há absolutamente nenhuma indicação. Os nomes são feitos, as referências a estes nomes, mas não há nenhuma observação, com exceção de Aná. Segunda observação, lendo esse texto, eu penso que Aná é o típico improvável. Afinal de contas, o que você pode esperar de um pastor de jumentos? Mas ele acaba sendo registrado nas Escrituras Sagradas. Aliás, há dois registros sobre eles, um aqui e o outro no livro das Crônicas dos reis de Israel. E a terceira observação, você deve ter observado que ele tinha um irmão que também se chamava, quase o nome dele, não é? Aiá e Aná. Mau gosto para escrever os nomes dos filhos, não é, minha gente? Mas, dois irmãos. E o curioso que me chama a atenção é que eu tenho aqui dois filhos, um mesmo pai e duas histórias completamente diferentes. E aqui deixe-me fazer só uma referência. Há muitas histórias assim na Bíblia, né? A parábola do filho pródigo, lá está um pai, dois filhos, completamente diferentes. A história de um e a história de outro, elas são opostas.
A Bíblia me fala de dois irmãos, Esaú e Jacó, também, mesmo crescendo no mesmo ambiente, filho do mesmo pai, da mesma mãe, nascendo gêmeos, mas o texto sagrado vai me mostrar o quão diferentes eles eram. E ainda mais, se você se recordar, uma outra parábola de Jesus, quando um homem que tem 2 filhos diz: olha, eu preciso da sua ajuda na minha vinha. Um diz que vai, não vai, e o outro que diz que não, e acabou indo. Com isso eu sustento que a minha condição, a sua condição, não tem o poder de limitar as minhas conquistas ou as suas conquistas. Aqui está a história de um pastor de jumentos, que não foi esquecida no texto sagrado, que até hoje eu conto a história dele, eu leio a história dele, porque a vida dele foi como que um ponto fora da curva. Apesar de ter crescido e ter vivido, tomando conta dos jumentos do seu pai, saindo para o deserto, voltando para casa, a vida dele, que poderia ter se tornado uma vida medíocre e esquecida, não ficou assim. E aqui eu quero insistir. Não conceda a sua história, as coisas que aconteceram com você, o poder de limitar os seus sonhos. Sabe, de impor limites e fronteiras. De dizer que você não vai, que você não pode, que você será somente mais um, com o nome citado na genealogia de Esaú. É possível fazer diferença. Mas agora me permitam compartilhar algo que este verso acrescentou à minha vida. E sabe qual é? A certeza de que algumas coisas nós só descobrimos em meio ao deserto. Você consegue entender isso? Que de fato há certas coisas que nós só descobrimos em situações de deserto. O texto sagrado, quando lemos, na sua primeira parte diz assim: e estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E aí depois diz: este é o Aná que achou as fontes termais. Aí o texto sagrado faz questão de dizer que ele achou essas fontes termais no deserto. Eu comecei a pensar sobre algumas situações bíblicas. E sabe que a conclusão que eu cheguei? Primeiro é de que o deserto é lugar de autoconhecimento. Sabe, a vegetação não existe. O cenário é o mesmo. Você olha para os 4 cantos. E eu me recordo do momento em que estive lá no deserto do Saara. É tudo muito igual. E com isso você começa a olhar para dentro de si mesmo. A Bíblia vai me contar, por exemplo, que no deserto foi onde Moisés encontrou a sua verdadeira vocação. Também ele pastoreava, só que eram as ovelhas do seu sogro. E em meio ao exercício desta atividade rotineira, repetitiva, diz o texto que ele teve uma enorme descoberta no deserto. Ele viu uma sarça que ardia, e esta sarça era a própria manifestação do Deus vivo, que consegue estabelecer finalmente qual o propósito, ou por que Deus havia libertado aquele menino das águas do rio Nilo, da morte. E ele se reencontra, ele descobre quem ele é, dentro do propósito de Deus para a sua vida. E aqui deixe-me dizer, eu não sei o que você tem descoberto, a partir dos desertos que você tem experimentado e vivido. Mas se algo que o deserto me ensina, é de fato quem eu sou. Coloca como que o espelho diante de mim. E sabe, toda aquela imaginação, toda aquela fantasia que eu colocava sobre mim, de alguém que sempre foi forte, de alguém que sempre soube o que fazer, isso tudo desmorona. Mas o deserto também é para mim lugar de valorização da vida. A Escritura, por exemplo, me diz que Elias ele fugiu para o deserto e depois ele começou a pedir para morrer. Ele confessa a Deus o seu cansaço, mas foi exatamente naquele lugar, deserto, que ele teve o toque da graça de Deus. E aí o texto sagrado diz que ele encontra forças para continuar a viver, ele ressignifica a sua história, ele começa a sonhar com novos objetivos de Deus, e lá está ele formando o seu sucessor Eliseu, ungindo reis, está tudo lá no texto sagrado. E querem saber por quê? Porque o deserto, além de ser esse lugar onde eu descubro quem de fato eu sou, também é este lugar que me faz enxergar a vida com outros olhos.
Se você já passou por uma situação, sabe o quanto nós começamos a valorizar pequenas coisas, pequenas situações. Dia desses eu falava, gente, pergunta a alguém que ficou em cima de uma cama, sem poder se levantar para ir ao banheiro, tomar um banho, sabe, como a gente diz, de cabeça, deixando a água cair sobre o seu corpo. E aquela pessoa passou dias e dias, quem sabe meses, tomando banho em cima de uma cama. Pergunta para aquela mulher, pergunta para aquele homem, o que significa tomar banho sozinho, ir a um banheiro e fazer isso? Me parece que na experiência de deserto, a vida, ela se enche de significados novos. Mas eu continuei a pensar, sabem? E eu começo a perceber também que deserto é lugar do essencial. Deserto é o lugar onde a gente descarta tudo que é acessório, que podia ser e podia não ser. E a gente consegue se concentrar, focar. É tão curioso porque foi no deserto que João Batista encontrou um jeito simples de viver. Ao contrário das roupas suntuosas dos sacerdotes, dos filactérios e das franjas dos fariseus, lá estava um homem vestindo uma roupa tão simples, feita de couro, de pele de animal, e se alimentando de gafanhoto, de mel silvestre. E querem saber por quê? Porque o deserto, ele elimina tudo aquilo que é acidental, tudo aquilo que é exigência minha para ser feliz, e a gente redescobre a essência da vida. Eu leio essas coisas e sabe o que ainda me lembro? Eu me lembro que deserto é lugar de vitória sobre o inimigo, irmãos. A Escritura Sagrada me diz que foi exatamente no deserto que Jesus venceu a tentação do diabo. É ali que eu preciso confrontar-me com todas as minhas expectativas, definir qual o propósito de Deus para a minha vida. E essa história me enche os olhos, porque o texto sagrado diz que Aná, lá no meio do deserto, ele achou aquilo, fontes termais. Se ele apacentava animais, se ele apacentava jumentos, imagina a necessidade de encontrar alimentação e água para aquele rebanho do seu pai. Mas é em meio a isso que ele é surpreendido, porque ele encontra muito mais do que imaginava encontrar. Ele só queria água para dar aos animais, mas de repente ele encontra uma fonte termal. Mas é num lugar deserto, pastor, tão quente ao longo do dia, mas experimenta entrar num deserto, no período da noite, você vai ver o frio que faz ali, a importância de uma descoberta como essa. E o texto sagrado justifica isso porque registra, este foi o Aná, que achou as fontes termais no deserto. Deserto é lugar onde a gente precisa, sabe, irmãos, encontrar, se encontrar, deixar-se encontrar. Deserto é lugar de encontro, é lugar de encontro com Deus, é lugar de encontro com o outro, é lugar de encontro com o meu próprio eu. Mas eu continuei a ler essa história e deixe-me fazer novas observações. A primeira delas tem a ver com a atividade. Eu não sei se você se recorda, mas o pastoreio de jumentos, apacentar jumentos, era uma atividade muito comum no Antigo Testamento. Aliás, sempre que a Bíblia fala, por exemplo, da riqueza de um dos personagens da história bíblica, faz questão de mostrar que entre os animais podem ser ovelhas, bois, também aparecem jumentos. Na relação de bens, que o texto de Jó, capítulo 42, e no início, quando fala de todos os bens que aquele homem possuía, tem um texto, por exemplo, no capítulo 42 do livro, que fala que Jó recebeu em dobro tudo quanto tinha, e aí ele recebe de Deus 1000 jumentas. Vou mais longe. Se os irmãos não se recordam, deixe-me lembrar. Lembra-se daquele momento em que Jacó vai encontrar-se com Esaú e ele resolve separar alguns presentes para entregar ao irmão.
com medo inclusive da represária, com medo de que Esaú viesse aplicar alguma violência contra ele e contra a família. A Bíblia diz que ele separa para dar de presente ao irmão 20 jumentas e 10 jumentinhos. Isso está em Gênesis capítulo 32. E como eu disse, pastorear jumentos não era uma atividade estranha. O primeiro rei de Israel, diz o texto sagrado, que ele aparece na história bíblica em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Saul aparece indo procurar os jumentos do seu pai que haviam se extraviado. Então, nós não estamos diante de uma situação estranha, muito pelo contrário. E aqui me permita fazer uma segunda observação agora. E tem a ver com duas referências muito curiosas acerca do trato do jumento. Primeiro, uma denúncia recheada de ironia feita pelo profeta Isaías. Ele inicia o seu texto e começa a falar que o povo de Deus está distante do Senhor, o povo de Deus estava vivendo em pecado, e aí ele diz o seguinte: até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu Senhor, mas Israel não conhece seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. E pensar que às vezes nós usamos a expressão jumento como se fosse uma expressão pejorativa. Na visão do profeta, os jumentos eram melhores do que os israelitas. Aliás, hoje eu aprendi com o pessoal da língua de sinais aqui, de Libras, como é que se chama jumento, como é que se fala jumento. Junta as duas mãos e faz assim, não é? Assim. Eu estou dizendo, mas não é para usar não, viu? Não é para usar não. Encontrar alguém, como vai? Sem dizer nada, né? Como vai? Como vai? O que o texto sagrado está dizendo é que o profeta Isaías se levanta para falar com aquela gente e diz: olha, o jumento ele consegue reconhecer o cuidado do seu senhor para com ele, do seu dono. Mas o meu povo, e aqui é a tradução minha, viu? Está pior do que... Pronto, eu não vou terminar a frase. E Isaías se levanta com uma pregação como esta. Uma segunda observação. Eu lendo o texto sagrado, há um salmo que também usa essa mesma referência, mas eu preferi permanecer com o texto de Provérbios. Mas existe uma forma, assim, de lidar com o animal, de lidar com o jumento. E aí está escrito na Bíblia. Por favor, só estou lendo o texto sagrado. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Eu só li o texto, viu? Eu só li o texto. E é por isso que eu comecei a mergulhar numa outra perspectiva sobre o texto que lemos inicialmente. É quase que uma palavra de consolo que vem da parte de Deus para a minha vida. Se ainda não faz sentido, não murmure, apenas entregue e creia. O texto sagrado diz, nesse capítulo que lemos, 36 de Gênesis, no versículo 24, a segunda parte, e aqui eu vou usar a nova versão transformadora que diz assim, que isto tudo aconteceu, a descoberta das águas termais, isto aconteceu enquanto ele levava os jumentos de seu pai para pastar. Gente, eu não sei o quanto você se queixa hoje de sua rotina, eu não sei quantos se levantam a pulso para ir para o trabalho, eu não sei se você tem reclamado, meu Deus, tudo de novo. Eu fico imaginando que esse homem, todos os dias que se levantava para cuidar dos animais de seu pai, o que ele tinha era uma rotina, era algo que iria se repetir, e que ele já sabia exatamente o que iria acontecer. Mas sabem, se ele tivesse se negado a isto, ele jamais teria encontrado o que encontrou. Eu me recordo de alguém que, recentemente, falando, disse que durante 30 anos, Jesus passou dentro de uma carpintaria, ainda que sabendo que ele não veio a este mundo para ser um carpinteiro, esperando chegar o momento e o tempo do início do seu ministério. Mas sabe qual é o meu problema? É que quando eu acordo e vou lá para o deserto, cuidar daqueles animais que não são meus, são do meu pai, e são animais teimosos, difíceis de lidar, sabe, é uma rotina massacrante, debaixo do sol escaldante, procurando todos os dias pasto e água, e cá estou eu reclamando. Eu quero insistir com você.
Se ainda não faz sentido viver da forma como você está vivendo, se ainda não tem encontrado prazer fazendo aquilo que hoje você está fazendo, se está sobre os seus ombros um jugo, e que você considera isso talvez até como uma maldição sobre o seu dia, eu quero lhe desafiar a ser fiel no pouco. Eu quero lhe desafiar a ser cuidadoso, mesmo quando as tarefas, quando a sua responsabilidade, quando o seu trabalho não espelha aquilo que é o seu sonho, a sua vontade, o seu sentimento. Porque vou dizer alguma coisa, sabe? O fato de você ir cuidar dos animais de seu pai, há muito contragosto, e com um desprazer enorme, não vai tornar o seu dia melhor. Alguém aqui já conseguiu tornar o seu dia melhor, trabalhando no meio de um deserto, reclamando e murmurando? Você já percebeu que com isso a gente contribui para que a sensação de mal-estar, a sensação de desgaste se torne ainda mais forte? É por isso que quando eu leio esse texto, sabe o que me vem ao coração? É o poder do enquanto. Sabe quando foi que ele encontrou as águas termais? Enquanto estava trabalhando, cuidando dos animais do seu pai. E eu comecei a pensar, meu Deus, como é importante isso. Viver o enquanto, ou o por enquanto. E eu vou explicar-lhes por quê. Lembram-se em Lucas capítulo 17, há o registro da cura de 10 leprosos que se aproximam de Jesus, pedindo para ser curados. E a Escritura Sagrada diz que enquanto os leprosos caminhavam em direção ao sacerdote, eles foram curados. Eles foram curados enquanto caminhavam, enquanto obedeciam, ainda que não entendessem absolutamente nada. Vou mais longe. Você se recorda o que aconteceu antes de Jó ter a sua sorte mudada? A Bíblia me diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. E querem saber, há outras histórias de oração assim. A Escritura Sagrada me diz em Atos capítulo 12, que enquanto a igreja orava, Deus libertou Pedro da prisão. Está escrito lá no texto, versículo de número 5, que Pedro estava preso, mas a igreja estava reunida em oração. Enquanto você ora, Deus está manifestando o seu poder. Enquanto você intercede, Deus está colocando a sua mão sobre aquelas pessoas a quem você tanto ama. E vou mais longe, irmãos. Os irmãos se recordam que enquanto o povo de Israel tocava as trombetas, as muralhas de Jericó caíram por terra, irmãos? Está escrito em Josué capítulo 6. Foi enquanto as trombetas tocavam, junto ao som das trombetas, o som das muralhas caindo por terra. Vou mais longe, irmãos, deixe-me ainda lhe dizer. A Bíblia também me conta que enquanto Moisés permanecia com as suas mãos erguidas, está escrito que Israel prevalecia na guerra contra os amalequitas. Eu sei que viver o enquanto, ou por enquanto, não é fácil. Permanecer orando, sabendo que Pedro continua preso. Permanecer tocando trombetas, qual é o sentido que isso faz? Porque Deus está me mandando rodear a cidade inimiga, e agora colocando trombetas para que eu vou ficar gritando e batendo e fazendo barulho. Sabe, eu fico pensando, a igreja orando, Pedro sendo liberto, Jó orando e tendo a sua sorte mudada. Enquanto você ora, Deus está cuidando de tudo, absolutamente de tudo. Mas na história bíblica daquele personagem que pode passar despercebidamente aos nossos olhos, a Escritura Sagrada diz que enquanto ele estava trabalhando, ajudando o seu pai, sendo um bom filho, cuidando dos animais da propriedade, e às vezes você fica perguntando, mas meu Deus, eu queria tanto me dedicar a isso, fazer aquilo outro, mas foi exatamente enquanto ele estava trabalhando, que o Senhor lhe deu a graça de encontrar fontes de águas termais, que mais tarde se tornam uma marca na sua vida pessoal. Sempre que alguém falava nele, lembrava, aquele que encontrou as águas termais. E sinceramente, irmãos, ele não deixou aquilo em segredo, sabe, ele revelou.
Ele transformou aquele lugar. Eu não sei se alguém aqui já viajou para hotéis onde existem fontes de águas termais. Eu já tive essa satisfação. Eu não sei quantos conheceram. Há muito tempo atrás eu me recordo que eu fui ao hotel Termas de Mossoró. Termas de Mossoró. Eu há pouco soube que durante a pandemia eles passaram por uma crise enorme, mas a prefeitura se juntou e conseguiram reabrir aquele lugar, que é quase um símbolo daquela cidade. Eu fico imaginando, irmãos, que às vezes nós não encontramos, sabe, o tesouro que está escondido, nós não encontramos aquilo que Deus quer dispensar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós não encontramos razão para continuar a fazer aquilo que hoje nós estamos desafiados a realizar. Está entendendo o que é que eu estou lhe dizendo? Quer que eu seja mais claro? Nesta semana, você não vai murmurar. Vai fazer um jejum de murmuração. Já experimentou isso? Jejum de murmuração. Está com a esposa do lado, está com o marido do lado, olha um para o outro e diz: eu vou ficar de olho em você. Mas essa semana nós não vamos murmurar. Se o que eu tenho para fazer é trabalhar num deserto e cuidando dos animais do meu pai, eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo. Por quê, irmãos? Tem algo... Eu queria só lhe dizer mais 3 coisas. Primeiro, abra os seus olhos. Por que eu estou dizendo isso? Simples. Aquelas fontes termais não surgiram naquele momento. Elas sempre estiveram ali. E ninguém nunca descobriu aquilo. Eu me lembro de Agar, colocando Ismael um pouco longe de si mesma, chorando porque não sabia mais o que fazer. Aí a Bíblia Sagrada diz o quê? Que enquanto o menino chorava, Deus ouviu, o anjo vai perguntando: o que é que você está fazendo aí? Levanta, pega esse menino pela mão. Aí o texto sagrado diz que ela olha assim para o lado e vê um poço. A Bíblia não diz que aquele poço foi perfurado pelos anjos naquele momento. Não, está na sua frente. Mas você não enxerga e quer saber por quê? Porque você está sendo consumido pelo deserto. Pela tarefa repetitiva, não vai conseguir prazer. E eu vou dizer, às vezes você é quem está criando uma situação insuportável para você mesmo. Eu vou explicar. Você chega na sua agenda e começa a eliminar tudo que lhe dá satisfação, tudo que lhe dá prazer, e fica somente com os compromissos, as obrigações, aquilo que você não pode abrir a mão. Sabe como é que vai ficar a sua vida? Chata, insuportável. Mas você já prometeu, aliás não, foi uma palavra mais pastoral, não foi? Esta semana você não vai murmurar, homem de Deus. Esta semana você não vai... E olha, quando passarem os 7 dias, você vai perceber que é possível viver sem murmuração. E com os olhos abertos. Porque todos os dias Deus coloca diante de mim e de você fontes de águas termais. Sabe? Todos os dias Deus coloca diante de mim e diante de você palavras que são tão preciosas e a gente desperdiça. Canções que tocam a alma, mas a gente não tem paciência mais para escutar. Amigos com quem a gente pode tomar um cafezinho. E, gente, eu sustento uma tese que cafezinho cura. É verdade. Você separar um momentozinho para tomar um cafezinho com uma pessoa que você gosta. Sabe, o café até esfria e você fica ali conversando. Isso cura. Tem um poder de restauração absurda. Mas se você tiver problema com cafeína, toma descafeinado que serve. Serve do mesmo jeito. Mas, por favor, permaneça com seus olhos abertos. Para de olhar para os jumentos que você tem que apacentar. E eu não vou pedir para levantar a mão quem está apacentando o jumento aqui não, viu? Não vou. Porque já viu as particularidades desse animal, não é? Minha gente, quando ele empanca, não é? Quando ele empanca, é por isso que eu volto a dizer, eu não sei se você tem tido de Deus a tarefa de apacentar jumento. Se a criatura estiver ao seu lado, por favor, não use o cotovelo, porque é feio. É feio. Aplicar para o irmão a palavra que vem de Deus para mim. É muito feio. Por isso, abra os seus olhos, enxergue o mundo com outros olhos. Deus, eu repito,
todos os dias tem colocado diante de mim e diante de você as possibilidades de descobertas maravilhosas. Segunda observação, continue. Acorde. Vá trabalhar. Faça o melhor de você. Ofereça ao outro aquilo que você tem de melhor. Eu não sei se você já observou, mas a gente às vezes trabalha o dia todo, corre para um lado, corre para o outro. E a gente dispensa sorriso para pessoas que a gente nunca mais sequer vai ver. Especialmente se você trabalha com o público. Engole tanta coisa, tanta gente mal criada, tanta gente mal amada, tanta gente chata. E você vai se desgastando. Quando chega em casa com aqueles que você mais ama, está lá você, disparando, colocando para fora as respostas que você gostaria de ter dito ao longo do dia. E não pôde fazê-lo. Aí quem vai receber isso? Aí vem aquele animalzinho de estimação balançando o rabo, nem a ele você dá atenção. A não ser que seja seu precioso marido, sua preciosa esposa. Mas o que eu quero dizer com isso? Continue. Não interrompa processos somente porque não está entendendo o que está acontecendo. Não interrompa processos somente porque não está sendo confortável para você. A gente precisa entender que confortável não é um bom critério para discernimento da vontade de Deus. Não é um bom critério. E às vezes você imagina que o que Deus tem para você, certamente não é cuidar de jumento. E no meio de um deserto, muito menos. E por que não? A gente aprende tanto. A gente aprende com silêncio, porque esses animais não nos respondem. A gente aprende a agradecer porque encontrou um pouco de relva ali, acolá. A gente aprende a agradecer porque o dia terminou. Você já agradeceu? Sabe aquele sentimento de gratidão quando você chega, só aquele caco de homem, caco de mulher em casa, e você olha, ai meu Deus, que bom que eu cheguei em casa. Aí lá você vai para o terceiro turno, não é? Preparar as coisas já do outro dia, já dorme cansado, acorda com a sensação de que não dormiu. Dia desses alguém me perguntou, porque essa semana teve anteontem, já nem lembro mais, acho que foi anteontem, o Davi acordou à meia-noite, como se estivéssemos sol a pino. E aí a gente emenda, e acabei emendando, foi com o dia da família, farol, lá fui eu. Alguém até mandou uma mensagem para mim, muito preocupado e com um carinho tão grande. Pastor, eu achei que o senhor estava tão cansado, estou orando pelo irmão. Eu disse, aleluia. Mas não foi impressão não, eu estava cansado mesmo. Aí você vai, você vem. Deixa eu lhe dizer, continue. Não desista de processos, se você não tem a perfeita noção de que essa desistência é determinada por Deus. Você pode estar só um bagacinho de pastor, um bagacinho de mulher, um bagacinho de profissional. Mas enquanto Deus não disser pare, continue. Não entregue às suas emoções o poder de dirigir e controlar a sua vida. Somente o Espírito Santo de Deus, irmãos. Decisões como essa são tão sérias que precisam ser tomadas de joelhos diante de Deus. Mas a última palavra da noite de hoje, já que estamos pastoreando jumentos, abra seu coração. Abra seu coração. E desfrute daquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos. Desfrute. Olha, gente, eu já vi gente solitária dentro de casa conversando com plantas. E olha, não foi você. Tenho certeza que não foi você. Mas já viu essa coisa, a gente conversar com... Eu imagino que até o pastor de jumento conversa com jumentos, né? E como dizia um poeta nordestino, o jumento é nosso irmão. O jumento é nosso irmão. Por isso, deixe-me só lhe dizer, abra seu coração, que por mais complicado que esteja sendo, sabe, por mais... Tem horas que o coração fechado torna tudo pior. E você vai se tornando um peso para você mesmo. Um peso para você mesmo. Eu queria convidá-los a descobertas novas. Sabe, eu queria desafiar você a enxergar, mesmo no meio de uma situação de deserto, coisas preciosas que Deus vai lhe conceder.
E aí, quando forem contar a história da genealogia de Saul, vão mencionar, olha, fulano, teve fulano, mas este não. Aí o texto sagrado vai dizer que com ele foi diferente. Afinal, Aná é aquele que achou as fontes termais no deserto. Eu quero convidar você a viver a experiência do tal do Aná. E descobrir o melhor que Deus tem separado para você neste tempo, apesar de toda e qualquer situação complicada ou difícil que lhe pareça. Agradecer a Deus, porque você está vivo. Deixa eu lhe dizer, pode parecer que não, mas você está vivo. Você está viva. Você está aqui celebrando o nome do Senhor. Mas eu vou terminar apenas renovando a minha palavra para você. Esta semana você vai fazer um jejum de... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, esta semana, repita comigo, por favor. Esta semana, isso, eu vou fazer um jejum de murmuração. Eu pedi para você falar, mas não obriguei. Eu pedi. Ao invés de murmurar, a gente vai agradecer. Ao invés de reclamar, a gente vai celebrar, vai louvar, vai encher a casa de celebração. Melhores canções, sabe? Os melhores momentos. Creio num Deus que nos faz encontrar fontes de águas termais no meio de um deserto, irmãos. No meio de um deserto. Feche seus olhos e diga, Senhor, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração, eu assumo o compromisso de perseverar, de continuar, e eu abro também os meus olhos para enxergar aquilo que já colocasse diante de mim, como sinal de esperança, como sinal de vitória. Sabe esse tempo de deserto? É tempo em que o Senhor também vai lhe ensinar o que significa simplicidade na vida. Quem sabe você hoje está sem condições de viver um padrão que lá atrás viveu. Mas deserto nos faz enxergar que há coisas que são necessárias e outras coisas que só são desejos. E eu vou lhe dizer, Deus não tem nenhum compromisso em satisfazer os seus desejos, mas suprir as suas necessidades. Esse tempo de deserto vai fazer com que você amadureça, cresça, descubra quem realmente você é e qual o propósito de Deus para a sua vida pessoal. Neste tempo de deserto, onde você tem pensado em desistir de tudo, eu vou lhe dizer, quer saber qual é o último capítulo? Vai ser de um homem, de uma mulher novamente de pé, que encontrou significado para continuar a viver. Ore, converse com Deus nesse instante. Em nome de Jesus, faça isso.